Olá pessoal, paz seja a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Maicon Rodrigues e hoje o podcast vai ser muito edificante. E hoje eu estou com a participação especial do nosso diácono Caleb. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor. E espero que você fique até o final, porque você vai ser edificado em nome de Jesus. O tema do podcast vai falar sobre posicionamento. Então não saia daí, que depois da vinheta estaremos de volta com um bate-papo edificante para você. Amém. Então estamos de volta, pessoal. Você que está aí ligado, nos segue, se inscreva nesse canal, compartilha, deixa o like, em nome de Jesus. E hoje eu estou com a alegria de receber aqui nosso diácono Caleb. Fala comigo, Caleb, como que você está? Muito obrigado por tirar um tempinho lá da sua agenda para estar aqui conosco. Olá, Maicon Rodrigues, Deus abençoe sua vida. É um prazer estar aqui no seu podcast, maravilhoso esse trabalho que você faz. E para mim é um prazer estar aqui no seu estúdio para nós falarmos desse tema maravilhoso, que é o posicionamento. Posicionamento nós temos que ter em qualquer âmbito da nossa vida. Não é só em questão religiosa, por isso que eu gostei desse tema e estou aqui tendo um prazer de estar com você aqui. E Deus abençoe sua vida e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, meu querido. Então, você que nos segue aí, tá aí no nosso canal MR Evangelização, você que não conhece, vai lá no YouTube, pesquisa lá, Semeando a Palavra de Deus, conteúdo bastante edificante, tem muita coisa lá para edificar a sua vida. Ajuda essa família a crescer, estamos aí num só propósito, né? Estou aqui com o Diácono Caleb da Assembleia de Deus de Confins. Também sou da Assembleia de Deus, congregamos junto ali, em nome de Jesus. Temos aqui o Instagram da igreja, você que não conhece, entra lá também, tem muita coisa lá para edificar a tua vida, @ADConfins, não é isso, Caleb? É isso aí, MR. Nós estamos aí com esse trabalho também nas redes sociais, divulgando e propagando o amor de Deus. Então nós estamos aí, você que possa nos seguir, nos dar esse apoio, siga AD Confins e Deus abençoe vocês. Também tem o Facebook também, AD Confins também, você vai encontrar lá nossa página lá também. Tá recente, mas já tem algumas coisinhas lá também, Isso, né, Caleb? nós vamos estar trabalhando. Exatamente. Então, pessoal, nós já vamos adentrar o assunto que é posicionamento e nós queremos iniciar aqui em cima de um texto bíblico, né? Eu sempre gosto de começar. Mateus 25, 14 ao 19, que diz assim, olha... Porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a um talento. E cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2... ele ganhou também mais 2 talentos. Mas aquele que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o seu dinheiro do seu senhor. E um detalhe, depois de um longo tempo, voltou o senhor daqueles servos e fez contas com ele, né? Então fez um acerto de conta. Então o que tem a ver posicionamento com isso? Por quê? Para cada um produzir ali, né, de Caleb, o talento, né? Um ganhou 5, fez mais 5. Um ganhou 2, fez mais 2. E só um que cavou. Posicionamento é você ganhar algo que Deus te confiou para fazer e você precisa ter um posicionamento de ir e fazer isso multiplicar. Você usar as ferramentas que Deus convocou a você a fazer. Então é sobre isso que nós vamos falar, porque tem muita gente que tem dons aí, de Caleb, estão escondidos. Né, não estão usando as ferramentas que Deus entregou. Então, não estão tendo posicionamento. Né? Então, MR, não cortando você, o senhor daquele servo dividiu o dinheiro entre eles de acordo com a capacidade de cada um. Não é porque ele deu 5 talentos para um servo que ele amava mais aquele servo do que aquele que ele deu 1 para aquele servo. Não, ele amava aqueles servos de uma maneira completa, amava todos eles, mas ele deu 5 para um porque ele sabia que a capacidade dele é de administrar 5. Exatamente. E as pessoas, às vezes, elas querem se posicionar para se ter o seu ego, dizer, eu tenho 5 talentos, então eu tenho mais do que aquele que tem 1, não. Você tem 5 e consegue agranjear mais 5, e aquele que tem 1, ele pode agranjear mais do que 5, mas ele dividiu a capacidade que cada um tinha de reger aqueles talentos. Esse talento que ele estava dando
é como se fosse um ouro, mas para os nossos nos dias de hoje é posicionamento de ministério, de louvor, de adoração, de semear a palavra. Esse é o nosso ministério que nós temos aqui, esse é o nosso ouro que o Senhor tem nos dado nos dias de hoje. Exatamente. Então esse posicionamento que fazermos ganhar, qual que é o maior intuito do reino de Deus? É ganhar a alma. Nós podemos colocar esses talentos como almas também. 5 almas o Senhor deu para você discipular. E essas 5 almas, ela vai crescer, vai propagar mais. Por que eu quero dizer? Comparando a nossa vida com uma ovelha, eu sempre falo isso. E você gosta disso. Ovelha gera ovelha. Então, se o Senhor te deu a capacidade de gerar ovelhas, você vai se posicionar sobre ela, você vai ser os mentores daquelas pessoas. Exatamente. E tanto Caleb, que aquele que ganhou um, ele não soube nem administrar um, tanto que ele pegou e enterrou. Imagina se você ganhasse os 5, Caleb. Então, por isso que a palavra fala, cada um de acordo com a sua capacidade. Então, igual você falou, Deus não faz acepção, né? E cada um nós tem que ter a maturidade de entender. Ó, fulano tem mais capacidade que eu, amém. E eu tenho uma capacidade, amém. Caleb tem uma, eu tenho uma, o irmão da igreja tem outra. Então, tudo isso não é para fazer a gente diferente. É tudo isso para a gente somar para crescer a obra de Deus, né? Cada um com a sua capacidade. E a questão, lendo esse texto aqui, não é quanto temos, mas quanto usamos aquilo que temos. Tem pessoas que têm muito, mas não usa nada. Exatamente. E critica aquela que tem pouco e usa. Acontece demais. Então, o mais importante não é quanto você tem, mas quanto você se posiciona a usar aquilo que você tem. E nós somos responsáveis, cooperador Maico, somos nós responsáveis de usar muito bem aquilo que Deus nos deu. Aquilo que Deus nos confiou, nós somos capazes de usar porque Ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele olhou para nós e achou graça. E nos deu esse ouro, nos deu esses talentos. E nós seremos cobrados se nós não usarmos esses talentos. É um tempo que será cobrado. É um tempo que será cobrado. Muitas pessoas se dispuseram e fazem da maneira que o Senhor os capacitou. Mas tem pessoas capacitadas que não querem usar e matam aqueles que estão usando. Se posiciona ao contrário. Exatamente. Porque o posicionamento, Maico, ele não é só para o lado bem, não. Tem pessoas que usam o posicionamento para criticar, para destruir, para difamar. Mas seja você uma pessoa que de fato, né? Que de fato posiciona para o bem comum que é a obra de Deus. Exatamente. Falou legal, falou bonito. E é exatamente isso, Caleb. E eu também tenho uma admiração muito grande para os heróis da fé da Bíblia. Porque foram pessoas que viveram o extraordinário da parte de Deus. Mas para que eles pudessem viver o extraordinário de Deus, eles primeiro tiveram que dar um passo. Tiveram que ter um posicionamento antes de gerar um milagre. E esse passo não é qualquer passo, irmãos, é o passo de fé. Você tem dado um passo de fé diante do Senhor. Posicionamento gera um mover de Deus, né? Porque tem uma mentira aí, Caleb, fora que eles falam que uma fé passiva, ela gera milagres, gera resultados. Mas uma fé passiva, o que é? É uma fé preguiçosa, uma fé estagnada, uma fé pequena. E a fé passiva é da ideia de quê? Que eu posso ficar de braço cruzado até que Deus faça algo por mim. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra nos ensina o seguinte, que eu tenho que fazer aquilo que Deus me confiou, me determinou nesta terra, tendo a certeza que aquilo que Deus tem para mim já está preparado e ponto final. Você falou algo interessante sobre a fé, e os heróis da fé se encontram em Hebreus 11, que fala o quê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. O ponto inicial da fé é crer no caráter de Deus. É crer no caráter de Deus. E Deus, a palavra de Deus, ele vai falar que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a fé que tem que existir em nós não pode ser essa fé passiva. O caráter de Deus, ele é uma coisa que não se corrompe. Esse caráter, ele não, como eu vou conseguir explicar aqui, não se corrompe, ou seja, ele não se desfaz. Então, a nossa fé, ela não pode estar sendo baseada em coisas que não são profundas, não. Elas têm que ser firmes, têm que ser constantes, como vou dizer,
tem que ser inabalável, ela tem que estar firmada na rocha que é Jesus Cristo. Então essa fé é ela que nos faz viver o sobrenatural de Deus. E quando nós posicionamos a nossa fé no caráter de Deus, nós não ficamos à mercê das situações da vida. E, Caleb, você vê aí muitas vezes pessoas já tá na fase dos 50, 40 anos, ainda mora com o pai, mora com a mãe, não posiciona, não faz um devocional, não busca, não vai para a igreja e tem a cara de pau de falar assim, eu tô esperando em Deus. Você não está esperando em Deus. Você que faz isso, você não está esperando em Deus. Você está desperdiçando um tempo no qual Deus te entregou, né? E saiba que esse tempo vai ser cobrado um dia. Com certeza. Vai ser cobrado, porque você está de braços cruzados esperando, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas você tem que posicionar, você tem que fazer a sua parte para que Deus faça a parte dele, né? Então, como foi lido aqui na parábola, o Senhor vai voltar e vai prestar conta. Agora eu te pergunto, você está usando as ferramentas que Deus te confiou? Você está usando os dons que Deus te emprestou aqui na terra? Ou você está parado? Você está esperando algo acontecer para poder se posicionar? Fica essa reflexão para você, porque esse tempo vai ser cobrado. Então, já, Caleb, uma coisa também que atrapalha o posicionamento das pessoas é a distração. A gente tem um exemplo de Sansão. Sansão, ele não foi distraído na batalha, ele não foi vencido por gigantes. Ele caiu numa distração com uma mulher no qual não era para ter caído. Davi, ele também não perdeu uma batalha fora do palácio. Ele perdeu quando ele caiu numa distração dentro do palácio. Justamente. Ou seja, tem distrações matando muito mais do que batalhas. E distrações que muitas vezes a gente não se atenta a ela, quando a gente percebe já é tarde demais. A gente fala, cadê minha fé? Cadê meu posicionamento? Não ficaram atentos às distrações, né? Por exemplo, quando você vê um escândalo dentro da igreja, aquele escândalo não aconteceu da noite por dia. Foram distrações que não foram resolvidas, não foram tampadas. Nossa, você viu fulano, um escândalo, caiu. Mas caiu por quê? Porque não tampou a distração. Você pode perceber, quando chega um casamento no divórcio, o divórcio não vem assim da noite pro dia. Tá nas mínimas coisas, Tá, né? Nas mínimas coisas, nos detalhes, distrações no qual a pessoa não parou assim, não, amor, vamos resolver isso aqui? Vamos tampar essa brecha? Às vezes, você se posiciona, como eu falei, mediante as coisas boas e as ruins, o seu ego de posicionar, às vezes atrapalha que ocorra um diálogo. Muitas pessoas, pela sua arrogância, pela sua prepotência, se eu posso dizer assim, se posiciona dizendo, não, eu não volto atrás. Mas eu aprendi uma frase que nós não temos que ter compromisso com os nossos erros. Voltamos atrás quantas vezes for necessário. Por quê? A intenção de ter uma vida cristã como o caráter de Deus, nós como os caráteres cristãos, nós temos que voltar atrás. Porque o nosso desenvolver aqui nessa terra é passageiro. Nós vemos aqui, como você diz aqui em Hebreus 11, a galeria da fé, que serve para nós. Todos esses homens foram perseguidos, mas alcançaram o testemunho que agradava a Deus. Mas eles precisaram de voltar atrás quantas vezes for preciso. Verdade. Olha Jonas, que tinha que falar ali em Nínive, e ele distanciou, se posicionou ao contrário da palavra de Deus. Ele sofreu ali algumas coisas, mas voltou atrás. Então você tem que voltar atrás quantas vezes for preciso. Nós não podemos ficar com o nosso ego e fazer com que nós não conseguimos voltar atrás. Mas é necessário voltar atrás. O arrependimento, enquanto nós temos vida, enquanto nosso coração bate e Deus tem o nosso fôlego de vida, não tirou de nós, nós podemos arrepender. Porque nós somos seres humanos, somos falhos, mas posicionamos nós, Michael, usando a nossa fé, que eu disse aqui, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam, para que nós esperamos em Cristo por dias melhores. E voltamos atrás. Quando você tem um diálogo com a sua esposa, eu sou casado e eu tenho minha esposa como referência para mim, eu volto atrás. Não é porque eu sou o marido que a palavra dela não vale, não. Tem que valer, nós somos um cônjuge. E assim como a igreja, nós somos a noiva e Jesus vai vir buscar a sua igreja. Nós temos que nos posicionar a isso e entender que precisamos nós de nos posicionar na palavra, basear nossa vida na palavra, nos posicionar entendendo que se nós não ficarmos ligados às pequenas coisas,
os nossos relacionamentos ele vai por água abaixo, seja espiritual, familiar, no trabalho, em ambas as coisas. Nós temos que nos posicionar e ficar ligado nessas mínimas coisas, que é onde nós damos brecha para o inimigo. Outro exemplo, quando alguém larga um ministério, larga um cargo, não largou por acaso, igual você falou, não tiveram posicionamento na palavra. Será que elas estão lá para prestar atenção no culto, para entregar uma adoração para Deus, ou para ficar olhando a vida do irmão? Ah, o irmão errou, o irmão falou de mim, o irmão está fofocando. Não estão tendo posicionamento correto. O posicionamento, como você falou, tem que ter na palavra. Então, se eu tenho um posicionamento na palavra, eu tenho que olhar para quem? Para o autor e consumador da minha fé. Então, quando você vê alguém entregando o cargo, ele não entregou da noite para o dia, cara. Uma coisa foi alimentando aquele pensamento, aquele sentimento. Então, distrações, se você for olhar distrações, abrange várias áreas. Por exemplo, as mais usadas, distrações como mensagens, acessos, sentimentos, pensamentos, liberdade. Já, Caleb, tem gente mandando mensagem para quem não deve mandar mensagem. Justamente. Curte a foto que não deve curtir a foto. Tem gente dando acesso para quem não deve dar acesso. Tem gente acessando coisas nas redes sociais que não são para ser acessadas. Isso é tudo distração. Tem gente alimentando sentimento no qual não era para alimentar. Tem gente alimentando pensamentos que não eram para ser alimentados. E tem gente dando liberdade para quem não tem que dar liberdade. Casal dando liberdade para um solteiro ou vice-versa. Entendeu? Para de dar liberdade, começa ali por uma mensagem, daqui a pouco termina em outra coisa. Cara, você tá entendendo? Então, se o diabo não te pega no seu pecado, ele te pega na distração. Ele vai te investir até você sair do seu posicionamento. E uma coisa, Maico, que é o mais importante, nós entendemos que ele não vem com um prato ruim. O inimigo, ele não é onisciente de todas as coisas. Só Deus tem essa onisciência, mas ele consegue captar aquilo que você expressa, aquilo que você fala. Ele tem essa capacidade, então ele vai te oferecer aquilo que é o seu ponto fraco. Mas temos que fazer o quê? Como diz a palavra do Senhor, Neemias, a gente tem que fechar essas brechas, temos que estruturar o nosso muro e para que nós conseguimos edificar uma cidade santa ou o nosso ambiente santo. Temos que fechar essas brechas, reconstruir. E muitas pessoas que estão, como diz a palavra do Senhor, debaixo de opróbrio, eles acham que ainda não tem misericórdia. Mas quando você cai também, que é muito, nós estamos falando de posicionamento de pessoas que não estão fechando a brecha. Agora vamos falar de pessoas que caíram, que tiveram o seu ministério por água abaixo. O inimigo é tão sombrio e ele gosta de enviar pessoas para apontar nele o pecado, para apontar. E nós não estamos aqui para apontar, nós estamos aqui para reerguer essas pessoas. Entendeu? É interessante a gente ver esse ponto também de posicionar para as pessoas que caíram. Até o Senhor Jesus voltar, nós não estamos aqui para acusar ninguém, não. Nós estamos aqui para perdoar. Muitas pessoas não posicionam para o perdão, só posicionam para julgar aquela pessoa, para condenar. E só o Senhor, quando vier buscar a sua igreja, que vai fazer esse papel. Nós não podemos posicionar nesse sentido. Tem muita gente que faz papel de juiz, né? De juiz, justamente. E o Senhor, Jesus, ele está como advogado. E ele é um advogado fiel. Então, se você, por infelicidade, não fechou as portas, caiu, se arrependa, procura uma instituição. Não estamos aqui para falar de Assembleia de Deus, estamos aqui para falar da palavra de Deus. Procura uma instituição, reafirma os seus passos, porque ainda há tempo. O Senhor Jesus, quando ele olhou aqui para a terra, ele se posicionou, sabe como? Não achou ninguém sequer que pudesse morrer numa morte de cruz. Mas então ele posicionou e enviou o seu Filho, que através dele temos direito à salvação eterna através dessa graça. E essa graça nos constrange a posicionar, irmão Maico, para que nós vivemos em novidade de vida. O caráter de Deus tem que também estar na vida do cristão. O caráter do cristão é o quê? Mediante a palavra e a sua fé, usar estas armas para angariar almas, para abraçar o irmão que caiu também, que não fechou essas brechas. E você me falou uma coisa, irmão Maico, que ficou pregada em minha memória, quando você disse assim, as pessoas olham para o meu passado e querem me julgar o meu presente, mas nós não estamos mais no passado. Se você caiu
e o Senhor te perdoou, você confessou, não deixe o inimigo acusar o seu passado. Você não está lá mais. Você é nova criatura. O Senhor te escolheu e te deu a oportunidade de viver uma novidade de vida. Então esqueça do passado. Corra pela carreira que foi proposta para você. Pegue os seus talentos de novo, desenterre eles se você enterrou e siga angariando. E siga buscando mais progredir e aumentar os seus talentos. Glória a Deus. Nossa, forte isso, Caleb, que você falou. Forte, cara. A presença é muito boa aqui nesse ambiente, irmãos. Vou falar com você, viu? E às vezes, né, Caleb, a ovelha que perdeu, né, ela tem medo de voltar com o olhar das 99, né? Às vezes a igreja, em vez de ficar feliz, às vezes a pessoa volta e quer julgar. Não, fulano caiu, fulano fez isso. E só fica olhando o erro da pessoa, cara. E muitas vezes as pessoas já tentaram voltar, mas saíram por quê? Porque fulano me olhou torto, fulano me olhou mal. Porque ninguém esquece o que eu fiz. Eu não tenho que preocupar com o que os irmãos estão falando. Preocupa só com o que Jesus tem a respeito de você, irmão. Se ele te perdoa é o que mais importante, porque é ele que vai te levar para o céu. Não é irmão de igreja que vai te levar para o céu, não. Né? Então é triste quando a gente vê na rua aí vários jovens. A gente fala para os jovens lá da mocidade, Caleb, volta. Ah, não, quero mais não. Entendeu? Os irmãos, em vez de me julgar, fica me julgando, em vez de me ajudar, fica falando de mim, que é negócio todo, e já ouvi direto. Mas Entendeu? aí, irmão Maico, o que mais eu, com minha maturidade, que é pequena, estou começando a crescer agora, espiritualmente falando, até mesmo porque todos nós temos um passado e as pessoas gostam de julgar. Gosto. Mas, se a gente for olhar para a palavra do Senhor Jesus, o próprio Jesus, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então, nós não temos que ficar preocupados, precisamos nós, cada pessoa no seu íntimo, entender que o maior propósito é se Jesus te amou primeiro, não importa com que as outras pessoas vão interpretar da sua vida, não. Importante é a sua consciência e entender, o meu Senhor, ele morreu, foi por mim, sabendo que eu sou falho e pecador, mas a sua graça me alcançou e o seu poder me constrange a voltar para os seus caminhos, porque a palavra do Senhor vai dizer assim, tornarmos nós a levantar as nossas mãos cansadas e voltamos ao primeiro amor. Não podemos deixar esse amor se esfriar. Quando nós vemos na igreja que as pessoas, infelizmente, é uma grande realidade, olha com o olhar torto, mas pense em você, Jesus morreu foi por você, ele veio foi por você, o amor dele tirou você do lamaçal do pecado ou te dá a oportunidade, vendo esse vídeo, de sair do lamaçal do pecado e ter um encontro com a vida que não é a vida de viver com seu espírito aqui, não, é uma vida eterna. É uma salvação eterna. Por mais que o nosso exterior se corrompa dia após dia, a palavra do Senhor vai dizer, contudo, o nosso interior se renova dia após dia. Então, não olhe para o seu passado, abandona. Enquanto você ainda está respirando, há tempo de viver uma novidade de vida. Esquece a religião. A religião, ela não tem o poder de perdoar ninguém. Quem perdoa é Jesus. Quem morreu por você foi Jesus. A religião, ela pode ser falha, porque ela é guiada por seres humanos. Seres humanos que se posicionam, às vezes, pelos lados de julgar. Mas Jesus ainda é o seu advogado. Jesus ainda te perdoa. Jesus ainda transforma a sua vida. Se você conseguir entender o que nós estamos passando para você, Jesus, ele tem um encontro com cada um de vocês para que vocês vivem em novidade de vida e voltem a se posicionar com seus talentos e angariar mais talentos ainda, irmão. Eita glória! E podemos falar, irmão Caleb, o seguinte, é exatamente uma mulher que superou as críticas, né, os julgamentos, ela experimentou o milagre de Deus com um detalhe, posicionamento. Opa, vou abrir mão de tudo isso. Do julgamento, das críticas do meu passado e vou atrás de Jesus, a mulher do fluxo de sangue. Você pode olhar, todo milagre gerado na Bíblia, primeiro foi gerado porque teve posicionamento de pessoas, né, que acreditaram, não, eu vou até Jesus, independente do meu passado, eu vou. Por exemplo, mulher do fluxo de sangue, você acha que ela estivesse lá, mesmo sabendo da enfermidade dela, não podendo andar no meio da multidão, não podia ser vista, tinha que ficar só isolada. Você acha que ela ficou preocupada com o que os irmãos vão falar, se vão julgar ou não? Qual que foi o posicionamento dela? Enfrentar o medo. Foi atravessando a multidão até tocar na orla e foi curada.
Quer outro exemplo? O cego que estava ali, no qual a multidão tentava calar ele. Ele via que Jesus vinha e começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo, cala a boca, cala a boca. Ele começava a gritar mais alto ainda. Ele teve que ter esse posicionamento. Eu vou gritar porque eu vou chamar a atenção de Jesus. Eu não quero saber se as pessoas estão mandando eu calar. Eu vou me posicionar, eu vou chamar a atenção de Jesus. Né? A gente vê o paralítico que desceu pelo telhado, teve que ter posicionamento dos seus amigos. Não, vamos vencer, vamos fazer o extraordinário aqui, vamos fazer ele chegar até Jesus. Teve que ter posicionamento. A filha de Jairo teve que ter o posicionamento de Jairo, de chamar Jesus até a casa dele. Né? Então, se não tiver posicionamento, não tem coisa, não tem resultado. Então, o que diferencia os milagres de Deus são as suas escolhas. Você está escolhendo ir até Jesus ou está recuando? As suas escolhas estão te direcionando para os milagres, para o agir de Deus na tua vida? Porque tudo isso vai depender das suas escolhas. É sim ou não, ou você quer ou não quer. Porque estar na posição de Jesus chamou você para estar, gera milagres na sua vida. E não só na sua vida, vai gerar milagres na sua casa, no seu lugar de trabalho, na sua escola. Não só você vai ser atingido pelos milagres, mas as pessoas que estão em tua volta. Então, estar posicionado gera milagres, não só na sua vida, mas de todos que estão em sua volta. Então, Caleb, escolhas também define posicionamento, né? Você saber fazer escolhas certas ou erradas. Por exemplo, Pedro, ele viveu o seu maior milagre financeiro depois que Jesus chamou ele. Ele fez a maior pesca dele, mas logo depois da pesca, Jesus chama ele. Pelo contrário, o jovem rico que tinha várias propriedades foi chamado, mas ele recusou porque tinha muitas propriedades. Adão pecou no paraíso. Jesus negou, recusou todas as tentações no deserto. Perceba, histórias diferentes, cenários diferentes, personagens diferentes, só que o que definiu o resultado foram os posicionamentos de cada um. Foram os posicionamentos e as escolhas. Uns queriam, outros não. É o seu sim e o seu não que define o seu posicionamento e se você vai desfrutar ou não dos milagres que acontecem. Né? Então, o que eu acho mais lindo da Bíblia é isso, porque não define quem você é, de onde você veio, como você fala, a sua naturalidade, mas sim as decisões que você toma em Cristo Jesus. Por exemplo, Saul era rei, mas o seu posicionamento, as suas escolhas fizeram ele perder o reinado. Davi era pastor de ovelha, mas o seu posicionamento, as suas escolhas fizeram ele ser rei. José era escravo, mas por causa do seu posicionamento, as suas escolhas fizeram ele ser governador. Então, tudo define em cima do seu sim e o seu não. As suas escolhas definem se você vai experimentar o extraordinário de Deus ou não. As suas escolhas têm feito o agir de Deus na tua vida? Tem atraído a presença do Senhor? Tem agradado os olhos de Deus? Qual tem sido as suas escolhas nos dias atuais? Irmão Maico, e você falando sobre posicionamento, e a gente leu aqui sobre Hebreus 11, eu amo a Galeria da Fé, porque ela nos mostra os personagens que se posicionaram e tiveram seu nome marcados ali. E quando a gente vê o livro de Gênesis, eu não vou ler aqui o livro de Gênesis, mas no versículo 5, vai falar sobre a genealogia de Adão, os descendentes de Adão. E aqui vai ficar em ênfase um homem que se chama Enoque. No tempo onde estavam todos se corrompendo, o amor ali estava se esfriando, Enoque, ele optou por fazer a diferença e alcançou um testemunho que agradava a Deus. E o seu nome foi gravado ali, na Galeria da Fé. Esse testemunho agradou tanto a Deus que nem a morte, a palavra do Senhor vai falar que ele tomou-se para si. Quando a gente pega aqui, eu deixei marcado e voltando aqui para Hebreus, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a sua morte e não foi achado, porque Deus transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou um testemunho que agradava a Deus. E isso aqui foi um ser que teve o testemunho, se posicionou, mas também vemos aqui, irmão Maico, na Galeria da Fé, uma meretriz, cujo seu nome é Raabe. Pela fé, Raabe, a prostituta,
meretriz não pereceu com os seus incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela se posicionou quando os espião queriam entrar ali, invadir aquela terra prometida, ela deu abrigo para eles. Ela se posicionou para o bem e teve esse testemunho que agradou a Deus e veio parar aqui na galeria da fé de pessoas que todas essas morreram. Ou, como eu disse, alcançou um testemunho que Deus transladou para ele. Mas o que eu quero te dizer, de pessoas que seguiam a Jesus e de pessoas que, através de posicionar, de entender que Jesus é o único caminho, que é a única verdade, que a vida só há nele, ela então alcançou uma meretriz, um posicionamento que agradou a Deus e trouxe para nós os dias de hoje entender o que faz ser melhor. Não é quem você é, mas quando você se posiciona para fazer a bondade, para fazer ou para cumprir o amor de Deus, quando você se posiciona para fazer algo em prol deste amor, amor este que nos constrange a todos os dias a se posicionar acreditando em dias melhores. Então, Caleb, temos outro exemplo também que nós podemos dar sobre posicionamento, escolha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Eles tiveram a escolha de adorar ou não o rei falso lá. Né? Agora eu pergunto, será que hoje nós faria a mesma escolha, morreria para adorar o verdadeiro Deus? Não te interrompendo, irmão Michael, o que me chama mais a atenção é que Sadraque, Mesaque e Abednego foram nomes dados para ele com uma nova identidade na Babilônia. Mas o nome deles era Ananias, Misael e Azarias. Mudaram ali o ambiente, mudaram-se a sua identidade, mas o seu posicionamento em Deus não mudou. Forte. Isso é o que nós temos que fazer. O ambiente não pode mudar o nosso posicionamento. Tem pessoas que estão na igreja, na sua religião, que ali se posicionam como tal. Mas quando estão em outro ambiente, a sua identidade ela muda. Mas nós, como cristãos, baseado a nossa fé em Deus, que é inabalável, temos que posicionar em qualquer que seja o âmbito que nós estamos vivendo. Não é a nossa identidade, o nosso RG, o nosso CPF, que vai dizer quem nós somos, não. É o nosso caráter, onde andamos, onde pisamos, da maneira que nós nos comportamos. Porque você pode ter um nome e um apelido, mas o seu caráter, ele tem que ser pelo que você é. As pessoas vão te reconhecer pela maneira que você age. Então, mudaram-se o nome deles, mas o seu posicionamento, a sua fé estava firmado, era em Jesus. Boa observação, excelente. Irmão, e detalhe, o negócio você falou de ambiente. Tem muita gente que já deixou de acreditar nas promessas de Deus por causa do ambiente que elas estão vivendo hoje. Só que o que eu mais acho lindo do evangelho é o seguinte, não importa a sua geografia, não importa o seu ambiente. Porque quando Deus tem uma promessa para mim, para você, e quando a gente está numa realidade totalmente diferente, a promessa ela não vai ser impedida por causa do meu ambiente, por causa da minha geografia, não. Deus muda o seu ambiente, mas não muda a promessa. Justamente. Deus vai mudar o seu ambiente. Talvez você está falando assim, a minha promessa é grande demais, mas eu moro numa cidade pequena, meu trabalho me paga pouco. Não me proporciona né? Deus falou que eu ia estar em tal lugar, mas eu estou aqui nesse lugar, miserável. Deixa eu te falar, Deus muda a sua realidade, meu querido, mas a promessa está de pé, ele não muda a promessa. As pessoas, irmão Michael, às vezes padecem por querer ajudar a Deus. É muito triste isso, quando você se posiciona querendo ajudar. Se você recebeu uma promessa, temos que esperar no tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós sabemos que o nosso tempo é cronológico. Hoje é dia 1, dia 2, sucessivamente, mas o tempo de Deus é Kairos. E esse tempo ele vai chegar para cada um mediante a vontade de Deus. E às vezes nós padecemos e morremos sem ver a promessa de Deus se cumprir, porque nós não esperamos o momento certo, não esperamos Deus agir. E Deus, ele é atemporal, ele não mede o espaço, o momento não, quando ele quer fazer no momento dele. Mas nós precisamos nos posicionar acreditando que ele vai fazer.
se posicionar na espera. Exatamente. Se posicionar e de entender que Deus ele vai fazer, ele vai cumprir. Agora, não podemos ser ansiosos. A nossa ansiedade nós temos que jogar sobre ele. Não podemos posicionar dizendo, eu sou ansioso, eu quero agora. Não. O tempo de Deus ele é perfeito. O tempo de Deus ele não é instável, ele é estável. O tempo de Deus, irmão Maico, o tempo de Deus, meu querido, ele vai cumprir na sua vida. Ele não vai permitir que você padeça. Não, ele vai te sustentar até nos momentos difíceis, mas se posiciona em também entender e esperar pelo tempo dele. Entendi. Eu concordo com o irmão, concordo também, né? Então, Caleb, nós temos uma coisa em comum. Então, para viver a promessa de Deus, nós temos que estar no ambiente dele, né? Não podemos sair da presença, né? Então, uma coisa que eu aprendi é o seguinte: por que quando Deus criou os peixes, ele falou com o mar? Quando Deus criou as árvores, ele falou com a terra. E quando Deus criou nós, ele falou consigo mesmo. Já percebeu que quando a gente tira o peixe da água, ele morre? Justamente. Quando você tira a árvore da terra, ela morre? E nós é a mesma coisa. Quando nós somos retirados da presença de Deus, Caleb, a gente morre. A primeira morte que acontece é a espiritual e é a que eu acho mais importante, porque se eu morro espiritualmente, eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. Justamente. E tem muita gente lá fora falando assim que nós está morto aqui dentro da igreja, porque não podemos fazer nada, mas na verdade é nós que vivemos. E eles lá fora estão sobrevivendo. Né? Porque só há vida em Cristo, só há vida na presença. O nosso ambiente natural foi feito para adorar o Senhor, estar na presença de Deus. Fora dele nós estamos mortos, Caleb. Você entende? Então tem muita gente que fala assim, eu vou sair. Acha que é mais fácil, acha que vai resolver o problema, mas não vai. Só vive promessa se você ter o posicionamento de perseverar lá, ó. Lá, na espera. É por isso que muitos já estão mortos. Exatamente. A sua capacidade de espera não tem mais. Mas eu ainda creio, num sobrenatural de Deus, que ainda há de viver um grande avivamento na vida dessas pessoas. Porque quando Deus também se posiciona, nada impede. Nós estamos falando até agora sobre o posicionamento nosso. Mas e o posicionamento de Deus que é soberano? O posicionamento de Deus ele é tão tremendo que se uma pessoa estiver entristecida ali, Deus se posicionar, a tristeza ela tem que saltar de alegria. E o posicionamento de Deus é um só. Verdade. É que ninguém se perca, a vontade dele é que ninguém se perca. E muitas vezes as pessoas se posicionam para não fazer a vontade de Deus, mas Deus se posiciona e elas vêm através da dor para voltar de novo a angariar ali os seus talentos. Tem muitas pessoas que tiveram a oportunidade de vir pelo amor, de voltar ao primeiro amor, como eu disse. Mas também eu conheço muitas pessoas que se posicionaram a voltar pela dor. E que você não seja esta que venha pela dor, que é mais sofrido, mas se posiciona ainda. Torna você a pegar os seus talentos e, como foi no congresso essa semana, volte a frutificar. Esteja conectados em Cristo. Quando você se conecta a Cristo e se posiciona a abster das coisas do mundo, dos manjares que o mundo oferece, e passa a se posicionar alimentando da palavra, você vai viver o sobrenatural de Deus, irmão Michael. Você vai ver novidade de vida. A novidade de vida, ela não é só de dias bons, não. Dias ruins também nós vamos viver. Mas em todos esses dias, Deus vai se posicionar em prol da sua vida. Em todos esses dias, a mão de Deus estará posicionada sobre a sua vida. Dificuldades nós não estamos isentos, mas em todas as dificuldades, Deus se posiciona para te dar a vitória, ou para que você suporte esse processo, porque todo um propósito existe um processo, mas no final desse processo, todos nós sairemos dali saindo sobre essas dificuldades, financeira, espiritual, sentimental, a saúde. Entendeu? Em todos esses âmbitos, o posicionamento de Deus, a mão dele estará sobre nós. Glória a Deus. Irmão Caleb, eu queria até te fazer uma pergunta. Todas as promessas que Deus tem na tua vida já se realizaram? Não. Tem muitas promessas ainda que Deus ele fez para a minha vida. E
eu acredito ainda que ainda há muito para se fazer. Eu sou ainda um jovem, ansioso, mas eu acredito, como falando aqui, a gente fala para nós mesmos. Não podemos pregar para as outras pessoas, irmão Maico, aquilo que nós não vivemos. Mas eu me forjo cada dia mais o meu caráter espiritual para que quando eu aparecer, ou que Deus aparecer na minha vida, todas as brechas, como foi falado aqui, tem que ser fechada. Então, eu ainda acredito que eu estou sendo lapidado. Eu não estou lá mais naquele passado, quem conhecia o Caleb. Não, eu vivo hoje em novidade de vida, como eu disse aqui, porque a gente tem que pregar aquilo que a gente vive. Então, eu acredito que Deus tem muito para fazer na minha vida, mas quanto mais eu me dispuser, mais ainda eu vou viver aquilo que Ele prometeu. Mas eu ainda descanso no Senhor, porque eu sei que para Deus nada é impossível. E se Ele prometeu algo na minha vida, eu sei que ainda há de se cumprir. Eu trabalho para isso, eu batalho para isso, para que Ele, quando Ele achar graça em mim, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na minha vida. Certo, certo. Isso é admirável, meu irmão. Eu acredito que, como você falou, as promessas de Deus não se cumpriram na tua vida, mas eu vejo você trabalhando, eu vejo você se movimentando, eu vejo você se posicionando. Então, desistir não é uma escolha. Não é né? uma escolha. Não está no meu objetivo. Não tá. E assim, por esse fato das pessoas verem você frutificar, se movimentar, alguém já chegou para você e perguntou: ô Jacalé, como que você consegue perseverar? Como que você consegue ficar firme e não desistir? Já chegaram para você e já te fizeram essa pergunta? Muitas pessoas questionam o meu problema de saúde, né? Minha saúde, ela não é perfeita, mas o Senhor me deu a capacidade de adaptar a minha saúde, né? Todos sabem que eu tive em 2011, eu tive um grande problema aí, que não chegou a ser câncer, mas tive aí um alto índice de ter um câncer de intestino. Eu tirei todo o meu intestino. Eu não tenho um intestino grosso, eu tenho o meu intestino delgado. Então, eu vou muitas vezes ao banheiro. Muitas vezes. Se eu comer alguma coisa que não me faça bem, vai fazer com que eu vou muitas vezes ao banheiro. E as pessoas ainda preocupam em saber quantas vezes ainda eu preciso fazer as minhas necessidades fisiológicas. Eu falo com elas. O mais importante é, o Senhor, Ele me curou. Não é o quantas vezes eu preciso ir ao banheiro, e sim que eu estou trabalhando incessantemente a minha mente para entender que um órgão foi me tirado, mas uma vida foi me dada. Você consegue entender? Entendi. Então as pessoas elas sempre perguntam: e aí, a sua saúde? A minha saúde está na mão do Senhor. Todos os anos eu vou ao médico, eu faço ali o meu acompanhamento médico. Então as pessoas perguntam sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que não é o que foi me tirado, e sim o que foi me dado. A oportunidade de poder sair de um câncer. A minha família ela teve muitos óbitos de câncer. Meu pai teve problema de saúde, já teve aqui. Minha irmã já teve problema de saúde. Meus tios tiveram problema de saúde. Eu tive agora uma prima que não pode gerar filhos, mas a minha outra prima deu oportunidade a ela de ser mãe, gerou para ela esse feto. Então, tudo isso, a mão de Deus é sobre a minha vida, sobre a minha família. Então, voltando à sua pergunta, elas perguntam sobre o meu passado, mas como eu disse, lá eu não estou mais. Agora eu caminho para os meus novos objetivos. Eu caminho, irmão Maico, para viver uma novidade de vida. Eu sei que a saúde às vezes ainda é pouca. Eu sofro alguns momentos ali que ninguém sabe, mas eu não me deixo enfraquecer, porque eu sei que maior foi o que foi me dado e não o que foi me tirado. Maravilhoso. É muito forte seu testemunho. Então, assim, como eu te perguntei, se as pessoas te perguntam, como que você consegue, né? Você me deu uma resposta maravilhosa. As pessoas também me perguntam algumas vezes como que eu consigo, e ainda foram direto, né? Como que eu consigo ficar lá na Assembleia de Deus, sabendo das várias coisas que acontecem e tal. Mas a minha resposta, eu sempre procuro dar para as pessoas a mesma resposta que Jesus deu lá em João 4,34, quando diz assim, ó, que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ou seja, você concorda comigo que para que eu e você fique de pé, a gente precisa comer? Com certeza. Para o nosso corpo físico ficar de pé, nós precisamos comer, alimentar. Se você não comer, o que vai acontecer? Vai enfraquecer. Vai enfraquecer, você vai perecer, você vai ficar deitado, você vai desmaiar. Enfim, você precisa comer para alimentar o seu físico. E da mesma forma, a nossa vida espiritual, para ela ficar sustentável, de pé, você precisa alimentar ela.
Então, quando Jesus dá essa resposta, eu acho incrível a resposta dele, que ele fala, enquanto eu estou fazendo a vontade do meu Pai que me enviou, esse é meu alimento. Então, para me manter firme até hoje onde eu estou, pela graça de Deus, é porque eu estou fazendo a vontade do meu Deus. Enquanto eu estou aqui gravando vídeo, eu estou me fortalecendo, esse podcast está me fortalecendo. Quando a gente prega na igreja, eu estou me fortalecendo. Quando eu dou um estudo na igreja, eu estou fortalecendo, porque eu preciso estudar antes de pregar, eu preciso estudar antes de dar um estudo. Então, se eu estou fazendo isso, automaticamente eu estou me alimentando espiritualmente. Então, tem muita gente que quer estar espiritualmente firme, mas não quer ler a Bíblia, não quer buscar, não quer ter o posicionamento de ir para a igreja, ouvir uma palavra. Como que você fica firme espiritualmente? Não tem como você alimentar seu espírito se você não faz isso. Porque nós temos dois lados, o espiritual e o carnal. O mais forte é aquele que você mais vai alimentar, né, Caleb? Vai se prevalecer aquele que você mais se alimenta. Exatamente, não tem como, não tem outro caminho. Então a gente precisa se posicionar em questão disso. Faça a obra, faça aquilo que Deus determinou para você fazer, porque enquanto você estiver ativo na obra, ninguém vai conseguir te parar. Alimenta o seu espiritual. Aí eu te pergunto, você caiu por quê? Porque você parou de alimentar, você parou de orar, você parou de consagrar, você parou de jejuar. E, infelizmente, não tem como você ficar firme se você não fizer isso. Uma coisa que você está falando aí, está abrindo minha mente, para dizer que as pessoas, quando elas querem parar de se alimentar, elas falam assim, a igreja não salva ninguém, a igreja sou eu sou a igreja, eu sou o templo e corpo do Espírito Santo. Sim, mas quando você, comparando a sua vida espiritual com uma igreja, você é só um membro quando está lá fora. Quando você se ajunta dentro de uma denominação, se torna-se um corpo. E para esse membro movimentar, ele precisa do corpo. Ele precisa de ter ali os seus membros todos juntos. Você é a igreja, mas quando está lá fora, você é só membro. Entendeu? E as pessoas, então, começam a dar essas brechas. Eu não vou orar na igreja, não, eu oro em casa. Eu não vou fazer isso, não, eu vou fazer em casa. Mas nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso é fato. Mas onde tiver 2 ou 3 na igreja reunidos em o nome do Senhor, ali ele se faz presente. Então, na igreja nós temos pessoas capacitadas que se estão lá porque Deus está capacitando a ter um estudo, a ter um discernimento para ajudar as pessoas quando encontra dificuldades que não consegue mais ler a Bíblia, tem pessoas para interceder, tem um pastor, né? Tem ali as pessoas que tem, não, nossa igreja não tem isso, de fazer discipulado, né? Nossa igreja não tem, mas o pastor ele faz esse papel, ele determina as pessoas líderes para ser espelhos para aquelas pessoas. Então, através da igreja, quando você se posiciona aí, você encontra nela ali um apoio espiritual. Né? Agora, quando você não vai na igreja, aí muitas pessoas usam aquele termo que é até engraçado, vocês oram, crente 6 horas por mim. Aí não é hora mais, é 6 horas, que é que nós oramos pela vida deles. Mas quando você mesmo fraco, abalado ou abatido, você caminha por uma instituição evangélica, lá você encontra repouso. Agora, o que nós não podemos estar é firmado no homem, porque ele é falho. Mas quando você vai para a igreja firmado nas promessas que Deus te cumpriu, aí sim, meu querido, aí sim você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Eita glória! É isso aí, irmão. É isso aí, falou tudo. Então, meu querido, espero que você tenha entendido e compreendido aqui o norte desse bate-papo, que o objetivo é sempre edificar você, te direcionar novamente, a te dar força e esperança para você retomar os caminhos do Senhor, você que está parado, você que está estagnado, você que desistiu por causa da igreja, você que foi ferido, né? Mas eu aprendi uma coisa, Caleb, esse negócio de vou ficar falando assim, eu fui ferido dentro da igreja, não quero ir mais, foram decepcionados, igual você falou. Eu faço uma pergunta, quando você precisa fazer uma cirurgia, você vai para onde? Vai para o médico, o hospital. Vai para o médico, certo? Então, assim, porque lá é um lugar de curar, justamente, certo? Faz o papel da igreja. Só que quando você está fazendo uma cirurgia, qual é o risco de você, durante a recuperação, passar por acontecer aquele negócio de infecção hospitalar. Mas só que você entende um negócio, o mesmo lugar que te curou, ele também tem o poder de te infeccionar, justamente, te machucar. Mas quando você é infeccionado, você vai para onde? Para a igreja.
Mas assim, no hospital, você foi infeccionado, você não continua lá para ser curado? Ah, justamente. Você fica lá, você Fica não vai lá, embora. não ganha alta enquanto não combater aquele vírus que tá Exatamente. lá. Então, o mesmo lugar que te machucou, o mesmo lugar também que te infeccionou. Mas, em nome de Jesus, você que foi ferido pela igreja, primeiramente, peço perdão em nome da igreja, mas entenda, o mesmo lugar que tem poder de te curar, pode te machucar, mas Deus ainda vai te curar em nome de Jesus. Deus vai usar a mesma igreja que te machucou, vai usar a mesma igreja também para te curar. Então, você tem que ficar lá, você não tem que ir embora. E é importante entender que quem machuca não é Deus. Infelizmente, são homens que regem, ou pessoas, membros ali, que machucam. Mas Deus não. Deus ele tem o bálsamo dele, tem o seu azeite para derramar sobre as suas feridas. Isso que nós temos que entender também. Porque a igreja, elas são feitas de pessoas que são seres humanos e falhos. É lógico que todos que estão ali se preparam psicologicamente para estar numa direção do trabalho e não cometer esse erro, que é grave. Porque a palavra do Senhor que ai daqueles que maltratam, né, os seus servos. Então, o Senhor ele não quer que ninguém saia ferido da igreja. E vai custar também a vida daquele... a pessoa também que feriu também, ela vai ter que prestar conta a Deus. Vai. Mas, então que você que foi ferido pela igreja entende. A igreja ela é feita de seres humanos. Mas Deus não. Deus ele é soberano. Deus ele não deixa ninguém entristecido. Pelo contrário, ele quer o seu bem. Deus, ele nos amou primeiro. Então, antes de nós mesmos nos amar, ele nos amou primeiro. Então, não foi Deus que maltratou, foi a igreja. Mas que você, como diz o irmão Maico, volte para a igreja te dá, ou você dá essa permissão para a igreja dela te pedir o perdão. E não deixe que a igreja custe a sua salvação. Não permitimos nós, a igreja, custar a nossa salvação de perdê-la. Mas, antes, se posiciona e volte para o Senhor Jesus. Amém, amém. Então, pessoal, nós chegamos aqui ao final do nosso podcast. Creio em nome de Jesus que você recebeu. Deus falou ao teu coração, assim como falou o meu, falou o coração do Diácono Caleb. Muito obrigado, Diácono Caleb, por estar vindo aqui, compartilhar um pouco da sua sabedoria comigo, com o pessoal que nos está nos vendo neste momento. Que Deus continue abençoando a sua vida. Espero que você volte mais vezes em nome de Jesus, porque tem muito papo para edificar pessoas aí. Eu creio em nome de Jesus, outros assuntos abordando, né? Então eu creio que não vai faltar essa oportunidade. Então eu espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha com seus entes queridos, amigos, familiares. E eu, para fechar, eu passo a palavra para o Diácono Caleb para fazer os seus agradecimentos. Amém, ô irmão Maico. Eu que estou agradecido a Deus, eu sou um pequeno servo. Estou aí caminhando agora com um grande propósito. Mas eu agradeço a você por abrir a porta do seu estúdio aqui para mim estar aqui transmitindo, né? Nos posicionando a respeito daquilo que nós pensamos. Então eu que agradeço a você, agradeço o seu canal do podcast MR Evangelização. Você então que não segue o canal MR Evangelização, se inscreva aí, que aqui nós vemos que realmente o irmão Maico, ele se dispõe, ele se posiciona então a pregoar o amor de Deus, a falar deste amor. Então eu que agradeço a você pelo esse grande convite e foi um prazer estar aqui com você, nos posicionando para falar do amor de Deus. Amor este, queridos, que quando você entende que não é a religião, que é o amor dele, você então vive o sobrenatural dele. Então eu te agradeço de coração e Deus abençoe a vida de cada um de vocês que chegou até aqui no final do vídeo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima. Um forte abraço e a presença do Espírito Santo seja com você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Caleb. Deus abençoe sua vida, viu?